Olá, seja bem-vindo. Essa daqui é a gravação do comentário da lição da Escola Sabatina. Nós estamos juntos aqui, eu de novo, com dois amigos especiais que marcaram para a gente poder falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Eu sou o pastor Lúcio, pastor aqui do distrito do Parque Arariba, e eu estou feliz de receber aqui o Eli, que é um dos professores aqui da igreja do Parque Arariba, e a Carmen, que também é uma das professoras, na verdade, a líder da Escola Sabatina aqui do Parque Arariba. Se você, por acaso, não sabe o que a gente está falando, nós estamos falando sobre as lições da Escola Sabatina. Meu aviso de sempre, eu uso no meu celular, porque é muito fácil, onde eu tô, tá sempre comigo, eu sempre posso abrir aqui, posso estudar. Estava viajando nesses últimos dias, sabe como é que eu estudei? No meu celular, então foi muito fácil. Se você não tem acesso a isso, sempre embaixo desses vídeos, aqui no comentário, tem o link, é só você clicar e você vai poder também ter esse aplicativo, e é de graça. Se você, por acaso, não quer estudar aqui, tem na internet, é só você procurar a lição da Escola Sabatina, ou então você pode comprar a lição física. Tem gente que gosta, né, de ter ela em papel, então busca a sua lição física, que vai ser importante estudar. O mais importante é que ninguém aqui fique sem o conteúdo da lição, que é isso que nós precisamos estudar sempre sobre esses conteúdos que são importantes, são muito bons para a gente. Vamos lá, nós vamos começar esse momento aqui com uma oração especial, e como eu já sei que o Eli tem um compromisso daqui a pouquinho, então eu vou pedir para ele começar em oração, e aí se ele por acaso sair no meio do vídeo aqui, vocês não assustam não, ele foi cumprir o compromisso, se der ele volta daqui a pouquinho. Então, Eli, por favor, começa orando para a gente. Vamos orar então. Grandioso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pelo cuidado, pela proteção. Iremos recapitular a lição, que o Senhor nos conceda sabedoria e que tudo que nós falarmos em relação à primeira parte dos Salmos seja para engrandecimento do seu nome. São bênçãos que te pedimos e desde já agradecemos por Jesus. Amém. 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 Olha, durante esses dias que a gente está estudando essa lição da Escola Sabatina, a gente está falando sobre ferramentas para a gente compreender as profecias. Essa é a ideia, certo? Então eu tô lá com... Eu lembro que quando a gente era moleque, homem pelo menos, né? A gente aprende a fazer uma maleta de ferramentas. Aí eu lembro que quando eu montei a minha, meu pai deu lá um martelo para mim, uma cegueta, uma serrinha, deu umas coisinhas assim, uma chave de fenda, e eu fui colocando. Conforme o tempo foi passando, eu fui ganhando coisas e fui comprando coisas. Ou seja, a minha mala de ferramentas hoje ela é muito mais recheada do que era quando meu pai me deu as 3 primeiras ferramentas. Então, é isso que a gente precisa fazer. Quando a gente começou a estudar a lição da Escola Sabatina, nós tínhamos algumas, hoje nós temos outras, muitas mais. E agora a gente chegou numa parte onde a gente consegue entender que até dentro dos Salmos existem ferramentas para compreender as profecias. É isso mesmo, Carmen? Até dentro dos Salmos tem ferramentas para compreender a profecia? Sim, pastor, com certeza temos, e muitas ferramentas. São palavras assim de animação, e a gente vê que ali também fala sobre Cristo, né? Ou seja, a Bíblia desde o começo fala sobre Cristo. Se você começar a ler de Gênesis e Apocalipse, fala sobre Cristo. De Gênesis até Salmo, no Velho Testamento fala do nascimento de Cristo, de quando ele ia nascer. Em Gênesis fala que quando ele nascer, as profecias já iam cumprindo de lá para cá, né? Sim. E aí do Novo Testamento já fala de quando ele já estava aqui. Então, ou seja, a Bíblia inteira fala sobre Cristo. Legal. Então, a gente precisa usar a Bíblia inteira para compreender o que Cristo foi. E acho que é por isso que é tão importante a gente entender sobre profecia, né? Porque a gente vai pegando ferramentas em todos os lugares, né? E vamos lá, Eli, me explica um pouquinho. A gente começou falando aqui na lição da Escola Sabatina dessa ferramenta de entender pelo Salmo que Cristo é o nosso sumo sacerdote. É isso mesmo? A lição de domingo falou um pouquinho sobre isso. Você consegue me ajudar a compreender o que é que significa Cristo ser o nosso sumo sacerdote? Quando a gente vai para o santuário, o santuário ele é cheio de detalhes, é rico em detalhes em relação à pessoa de Jesus. Então, cada item que é mencionado ali, tanto que Moisés ele recebeu a orientação para seguir o exemplo que estava no céu. Era um modelo que tinha já específico para ele fazer. Então, todas as coisas, todos os artefatos, tudo o que constava no santuário era um simbolismo de Jesus. Era um objetivo de focar em Jesus. Fazer do templo a casa do Senhor. E ter a casa do Senhor como centro. Então, tudo que acontecia no santuário simbolizava a pessoa de Jesus. Seja o candelabro,
seja a mesa com 12 pães, tudo que a gente vê dentro do santuário tem um simbolismo na pessoa de Jesus como sendo a casa de Deus, né? A casa do Senhor. Será que é isso? E a lição citou um dos salmos aqui, né? O Salmo 122, lá no finalzinho da lição de domingo. Ele fala assim, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. É legal, né? Porque esse texto ele tá chamando, obviamente, ele é um primeiro chamado pra gente, melhor, para o povo de Israel entender que eles tinham que ir ao santuário, certo? Sim. Só que o santuário não existe mais, então a gente não pode mais se alegrar. Se formos olhar assim, a gente vai falar assim, não, então não tem mais esperança, né? Uhum. Porque o santuário já foi, o primeiro já foi destruído. Então, e agora, como é que ficaria sem o santuário? Nós vamos adorar como? Uhum. Por isso que os Salmos têm o objetivo de focar, ele vai ser representado lá em Apocalipse, onde deixa mais claro isso aí, né? A nossa ideia. É Apocalipse 14, que fala sobre o santuário celestial, não é? Deixa eu ver se eu encontro. Tem Apocalipse 1, versículo 12, onde Jesus está entre os candeeiros ali. Vários textos do Apocalipse vai focar, lembrando que Jesus ele está no meio, ele está sendo representado pelo santuário, né? Então, só para ver se eu entendo, eu acho que isso faz todo sentido, isso é muito legal, né? Afinal de contas, se eu não tenho santuário hoje, como é que eu vou me alegrar? Eu não preciso de um lugar físico, eu acho que essa é a ideia principal. É lógico que alegrem-se, como é que é? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tudo certo, isso era muito bom, porque eles tinham que ir até Jerusalém, e esse era um canto de romagem que eles cantavam pelo menos uma vez na vida, todo homem ou mulher nascido ali na Judéia ou em Israel deveria ir até Jerusalém para visitar o santuário. Por isso eles diziam, olha, alegrei-me porque vamos à casa do Senhor. Só que Jesus vem para dizer para a gente que o santuário não é um lugar físico, tanto que o santuário era uma representação do trabalho que Jesus fez. E aí depois, eu sei que a lição passa bem rápido sobre isso, mas eu vou jogar para Carmen aqui. Carmen, tem um outro santuário em outro lugar, não tem? Porque não era o santuário celestial, né? Aquele que a Bíblia fala que não foi feito por mão de homem, mas sim o próprio Deus fez esse santuário, né? E quando assim fala que tinha que assim, vamos à casa do Senhor, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Jesus falou para a mulher samaritana que ia chegar um dia que não ia adorar no santuário, em templos nenhum, que Deus precisaria que adorasse ele em espírito e em verdade. Ou seja, a gente podemos continuar nos alegrando porque sabemos que Cristo está no santuário celestial nesse momento intercedendo por cada um de nós. Eu gosto muito de pensar sobre isso, né? A gente não depende de um lugar. Não. Eu tô tentando lembrar aqui quem era, mas eu tive um professor uma vez que ele falava assim, percebeu como é que Deus construiu o santuário de várias formas? Então, o santuário não é um lugar físico, mas ele é um lugar onde você pode buscar a ele. E aí, se o santuário é Jesus, ou ele todo santuário representa ele, então me diz, debaixo de uma caverna, você pode encontrar Jesus ou não pode? Pode. Se estiver em cima de uma montanha, você pode encontrar ele ou não pode? Pode. Veja que legal, onde você estiver, dentro do mar, fora do mar, navegando, ou então em cima da montanha mais alta, ou então embaixo do buraco mais profundo que você possa cavar, você sempre pode buscar ao Senhor, porque Deus não está limitado a lugares físicos como nós estamos, né? E isso é muito legal quando eu entendo que esse Deus Todo-Poderoso ele não é limitado. Posso puxar o próximo dia? Alguém mais vai falar alguma coisa aí sobre o santuário? Pode ir. Para mim tá dentro do... Legal, né? Na segunda-feira a gente leu sobre o Monte Sião. E é interessante, né? Porque a gente fala sobre vários lugares e às vezes a gente esquece de falar sobre o Monte Sião, que era uma cultura bastante importante para o povo de Israel entender o que é que acontecia ali, o que é que significava o tal do Monte Sião. O Monte Sião, ele ficava ao lado, né, da cidade de Jerusalém, mas ele representava o assento ou a morada de Deus. Então, toda vez que eles olhavam para a montanha que tinha ao oeste da cidade, eles se lembravam de que ali seria a morada de Deus. E é por isso que lá no Salmo, no capítulo 15, no verso 1, diz assim, né?
Senhor, quem habitará o seu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, pratica justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos o réprobo e é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. É bem interessante, né? Porque ele está colocando aqui pra gente algumas características que não são naturais nossas, né? Ele perguntou lá quem é que pode habitar no monte do Senhor, e depois ele falou várias características, e todas essas características elas são ligadas a coisas que Deus pode colocar pra gente. Certo ou errado? Quem comenta pra mim, por favor? Como é que eu alcanço essas coisas? Afinal de contas, eu vou jogar para Carmen. Afinal de contas, quando eu leio o Salmo 15, eu estou entendendo Davi perguntando quem é que vai morar no monte do Senhor. E eu preciso ser diferente para morar lá, não é? Essas coisas que são alocadas aqui não são coisas naturais dos seres humanos. Eles precisam trabalhar a nossa vida para isso, não é? Para habitar no templo do Senhor, que nele fala ali, depois ele mesmo dá a resposta, né? Quem pode habitar no templo do Senhor é aquela pessoa que não mente, né? Que não pode falar mentira, que ande na verdade. Ou seja, um cristão, para habitar no templo do Senhor, ele tem que moldar o seu caráter para ficar igual ao caráter de Deus. Porque, caso contrário, será fulminado por ele, né? O que mais me impressiona aqui, pensando sobre isso, é que quando ele coloca essas características, ele está fazendo uma comparação, na verdade ele está falando antes, mas ele está comparando com os 144 mil. Você lembra? Não é essa a alusão que ele faz? Porque em Apocalipse 14, onde é que estavam os 144 mil? Eles estavam em cima do Monte Sião. E ali eles têm também algumas características, né, de um povo escolhido. Deixa eu ler aqui quais são as características, tá? Apocalipse 14, a partir... deixa eu ver aqui... Verso 3 em diante, eu acho que é isso, né? Cantavam um cântico novo diante do Senhor, diante dos 4 animais, dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil, que foram comprados na terra. Esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens, e esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Interessante, né? Porque tem 2 características aqui. O que é isso daí de não ser contaminado com mulheres, hein, Eli? Me ajuda, por favor. E por que eles seguem o Senhor onde ele vá, o Jesus onde ele vá? Então, eu achei interessante aí, pastor, a fusão que o autor faz entre os Salmos 15 e os Salmos 24 e Apocalipse 14. Eu nunca tinha parado para analisar esse ponto de vista que o autor faz. Mas ele deixa bem claro assim que quando se trata, é lógico que alguns têm a ideia de Apocalipse 14 como sendo simbólico, outro como sendo literal, 144 mil, as mulheres, todas as coisas mencionadas ali, mas a gente tem que entender que não é, como é que eu posso explicar? Eu até li uma frase agora há pouco, que não era as pessoas, mas como o caráter das pessoas eram representado, que essas pessoas deveriam representar bem. Então, assim, mulheres, poderia dizer aí que na Bíblia, a gente, se for pegar pelo lado simbólico, mulher seria a igreja, se não se contaminaram, pessoas que, Jesus disse certa vez, né, que eu ainda tenho ovelhas fora do aprisco. Então, a gente abre um leque de situações para um pensamento que o autor quis dizer assim, da importância de estar no templo, no monte, aliás, perdão. E quando ele fala de estar no monte, qual é a nossa situação para estar no monte? Será que a minha condição está entre... Porque no Salmos 15 ele dá 7 características do verdadeiro morador do Monte Sião. E em Salmos 24 a mesma coisa. Ele dá a menção de como deveria ser a característica dessas pessoas. Então, assim, são pessoas que estão preparadas para estar ali. Então, achei interessante o que o autor colocou aqui. Tanto que ele diz assim, agora o Cordeiro de Deus está estabelecido no Monte Sião, no santuário,
também podemos estar presentes neste lugar, porque a sua justiça perfeita é atribuída a nós pela fé. É isso mesmo. Não somos nós que alcançamos essa justiça perfeita. Essa justiça perfeita ela é atribuída a nós por meio da fé. Quando nós acreditamos em Jesus, ele imputa sobre nós. Isso é muito legal a gente compreender como é que eu posso colocar aqui? Não somos nós, mas é ele em nós. Não é? Isso para mim, isso é brilhante demais. Eu leria ainda o começo do texto que você leu, Eli. O Eli estava lendo ali o último parágrafo da lição de segunda-feira. E eu vou ler o comecinho desse último parágrafo. Fala assim, ó: a única conclusão possível é que o Cordeiro nos capacita a ficar em pé no Monte Sião. Então, quando eu comparo as duas informações lá, o Salmo e o Apocalipse, eu estou falando sobre o mesmo lugar. Só que a única característica, ou melhor, a única forma de eu estar de pé nesse monte não é pelas minhas forças, mas é pela capacitação que vem do Cordeiro. É só o Cordeiro quem capacita a gente. Aí eu posso... Pode falar. É que assim, quando a gente fala do Apocalipse, é interessante que quando ele abre o selo, quem pode abrir o selo? Somente o Cordeiro. Uhum. Então só ele podia dar essa oportunidade de nós estarmos lá. Então é pelo sangue do Cordeiro que hoje nós podemos ter acesso ao Monte Sião, porque pela nossa característica, pelos nossos defeitos, não alcançaríamos. Aí eu ia citar exatamente a última pergunta que tem nesse parágrafo, que é exatamente isso. Sem o sangue de Cristo, qual esperança nós teríamos? Afinal de contas, a salvação vem só pelo sangue, né? Pelo sangue dele. É isso aí, muito bom, maravilhoso. Na lição de terça-feira, a gente leu um pouquinho sobre a lei no nosso coração. E, de novo, o Salmo, e também o livro de Salmos, obviamente, e também o Apocalipse, Daniel, eles falam exatamente nas profecias sobre essa ligação aí. Agora eu pergunto para Carmen, já que ela voltou. Ela tinha caído, mas ela voltou. Quando eu falo sobre a lei, Carmen, o que é que Salmo 119, cadê o verso ali? Salmo 119, 55. No verso 55, tem a ver com a profecia. Salmo 19, 55 fala assim, ó: de noite me lembrei do seu nome, ó Senhor, e observei a tua lei. Será que observar a lei é importante para a gente compreender? Com certeza, a gente, assim, a lei nos salva. Ih, cadê ela? Precisamos da lei para mostrar os nossos erros. Uhum. Então, sem a lei, não tem como você saber onde está errando. Uhum. Toda vez que é quebrada uma lei, tem uma consequência grave, tanto na lei física, né, de trânsito e etc., como também nessa lei dos 10 mandamentos. É verdade, é verdade. E aí que a gente aprende que nós precisamos ter os 10 mandamentos na nossa... Qual que é a expressão da Bíblia lá? Quando a gente fala sobre os 144 mil de novo, em Apocalipse 14, a gente de novo fala sobre a lei. Qual era a característica dos 144 mil? Era aqueles que tinham a lei impressa no coração. No coração. No coração. Então, a gente sabe que quem imprime a lei no nosso coração é Deus. Certo? Certo. Eu gosto de fazer ainda a comparação dizendo assim, não tem como a gente mesmo desenvolver o que a lei do Senhor fala pra gente. É impossível. Porque se eu conseguisse, eu não precisava de Jesus. Então, a lei, ela é difícil pra gente que é ser humano. Porque por mais que a gente tente, nós vamos sempre escorregar e cair, porque não é natural da gente. Mas Jesus vem e coloca o nome dele na gente. E aí, eu achei muito legal aqui o penúltimo parágrafo da lição, penúltimo, acho que é isso, da lição de terça-feira, falando que se o Senhor, se a lei de Deus é o caráter de Deus, então quer dizer que ter a lei impressa no coração é o mesmo que ter a marca de Deus para ser um dos 144 mil. Com certeza. Ter aí, no caso, a lição menciona assim que o nome de Deus é o caráter, né? É seu caráter. Se nós tivermos que ver por esse lado, os 144 mil, eles são selados com o selo de Deus. Então, assim, em outras palavras, eles têm o caráter de Deus. Então, se eles têm o caráter de Deus, automaticamente eles estão
na forma correta e estão se preparando para essa nova terra. Eu vou pedir só um minutinho aqui já. Pode continuar. Não, fique em paz, você tem seu compromisso lá. Na hora que você precisar, você avisa a gente aí. Não, eu só ia comentar aí, é interessante como quando Moisés quis ver a glória de Deus, como Deus fez, né? E Deus mostrou a glória dele através do quê? Através do seu caráter. Então, o caráter de Deus tem que impressionar, fazer uma transformação na vida da gente. Porque se ele não fizer a transformação, de nada a gente vai adiantar a gente ter uma perspectiva centrada com a visão focada no que ele, porque é o que o senhor falou, o Cordeiro nos deu a vida. E é por esse que nós vivemos agora, é por isso que nós vivemos agora. É por isso que o senhor comentou aí, que se o sacrifício de Cristo não for feito, que esperança nós temos? Serve para nada, exatamente. Por isso a gente precisa realmente confiar no Senhor, porque a salvação vem dele. E quando a gente confia que é ele quem faz o que nós precisamos, nós aqui ficamos tranquilos, porque a salvação já está garantida para a gente, né, Carmen? O Eli, acho que vai precisar sair agora, então a gente continua aqui sem problema. Opa, ele voltou. Ainda não. Não, eu tava aqui atendendo o telefone que a minha esposa acabou de ligar. Eu vou insistir mais um pouquinho nisso aqui, porque a lei é muito importante, vai. Quando a gente encontra, sei lá, grupo de jovens por aí, ou então quando a gente vai falar com pessoas que não são nascidos na igreja, alguns deles dizem assim, né? Mas por que eu preciso guardar tudo isso? Eu acho que eu podia fazer só algumas coisas, tudo isso é muita coisa. O que eu podia responder para essas pessoas, hein, Carmen? Posso guardar uma parte só da lei? E quem transgride, a Bíblia declara, quando ela fala que quem transgride um mandamento é culpado de todos. Não existe meio termo. Ou você guarda todos, ou você quebra todos. Quebrou um, quebrou todos. A Bíblia fala dessa forma. Então é isso, a gente precisa guardar todos eles, porque eles são a representação do caráter, né? Então não dá para eu ser só metade caráter de Deus e querer entrar no céu. De jeito nenhum. Eu preciso como você trabalhar numa empresa, então você anda com a camiseta da empresa. Se alguém vê você andando na rua, vai olhar e falar assim, olha, ali é um funcionário da empresa tal. E se você fizer alguma besteira, eles vão falar assim, olha lá, esse cara é funcionário da empresa tal. Então é a mesma coisa no caráter de Deus. Lógico que não tem nem como comparar o caráter de Deus com uma empresa, mas se você for ver, o nosso caráter tem que ser semelhante ao caráter de Cristo. E assim, as lições posteriores vão falar um pouquinho sobre isso aí melhor. Mas assim, a importância do caráter de Deus, da nossa adoração, da nossa comunhão, nosso envolvimento com Deus, é que vai fazer com que as pessoas vejam ou não em nós o cristianismo, tenham ou não em nós a esperança. Eu vou encerrar aqui que eu tenho que sair, tá bom? Mas obrigado, desculpa ter que sair agora que a Flávia acabou de ligar aqui. Fique em paz, amigo, assim mesmo. Tá bom? Tem compromisso, vai lá buscar ela, e se você puder, volta aí, se der tempo, volta aí que a gente vai estar... Eu vou deixar ligado aqui, qualquer coisa eu volto, tá bom? Obrigado, Eli. Vai lá. Carmen, continuamos aqui. Eu vou puxar para a gente conversar agora o próximo salmo. A gente está ali agora no Salmo 5, a lição de quarta-feira. E eu acho muito legal esse salmo no capítulo 5. Esse Salmo 5, ele mexe um pouquinho comigo. Porque vou usar só a expressão que está ali em Salmo no capítulo 5, no verso 4. Diz assim, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, no pecado, nem contigo habitará o mal. Eu sei por que Davi estava escrevendo isso. E eu não sei se você já pensou nisso, Carmen, mas acho que é legal a gente pensar um pouquinho sobre. Quer ver? Os deuses da antiguidade, os deuses que eram adorados ali em volta do povo de Israel, eram deuses que brincavam com o mal. Então, se você pensar aí, chutar um nome de um deus aqui, Baal, por exemplo. Baal era um deus que fazia maldade com o povo, porque eles tinham que explicar as coisas ruins que aconteciam, e eles colocavam a culpa em Baal. Mas Baal nem existe, entende? Então, eles olhavam para Moloque,
E aí eles olhavam para Moloque e falavam assim, olha, Moloque é mau, se você não agradar ele vai trazer coisas ruins para você. A mesma coisa com Baal, a mesma coisa com Astarote, a mesma coisa com todos os outros deuses que eram colocados ali, estavam em volta do povo de Israel. E agora, quando o salmista Davi está falando sobre o Deus de Israel, ele fala assim, o mal não habita em você. Exatamente. Como que eu entendo isso? Vai, Carmen, por favor, fala um pouquinho para mim. Assim, olha, nosso Deus, o Deus verdadeiro, naquela época, é Deus vivo, como eles diziam, né? É um Deus que a maldade não habitava com ele, ou seja, ele não pedia que os seus filhos entregassem os próprios filhos em sacrifício para ele, que isso era uma maldade. Então, o nosso Deus era, assim, eles falavam que o Deus deles, que é o nosso hoje, era um Deus bom, um Deus de amor, um Deus de princípio, um Deus de verdade, não mentiroso que inventava coisas, ou seja, para que o Deus dele desse alguma coisa para eles, tinha que doar sangue para eles, até os próprios filhos queimados. E Deus não é assim. Deus não força o amor do ser humano. Deus ama o ser humano e pronto. E quer que o ser humano ame ele gratuitamente, por livre e espontânea vontade. Sabe o que eu acho mais interessante aqui, Carmen? Os outros deuses, eles pediam para que fosse dado coisas para eles, para que eles dessem uma coisa boa para o ser humano. Exatamente. Deus pede o que da gente antes dele dar o presente? Ele já abençoou a gente antes, né? Porque assim, na verdade, Deus não pede nada da gente. Ele não pede nada da gente. Ele dá pra gente. Isso. Ele dá pra gente. O que eu acho mais legal é que a nossa parte de devolver para Deus é baseada naquilo que o apóstolo Paulo fala. O amor de Cristo me constrange. Exatamente. Porque ele não pede que eu dê coisas. Na verdade, eu dou coisas pro Senhor porque eu fico com vergonha de tão pequeno que eu sou, de tão minúsculo que a gente fala assim, como que eu não vou me entregar para esse Deus se... Vê aí, o tanto de coisa que ele já fez por mim, ele entregou a própria vida. Os outros estão pedindo meu sangue, ele tá dando o sangue dele. Veja como é muito diferente. Então, Baal, ele pedia a vida das crianças. Deus deu a própria vida para nos salvar. Então é totalmente diferente. Completamente. E isso é muito importante a gente entender, que essas coisas, elas têm ligação. Por que é importante entender que tem ligação? Porque essa é mais uma ferramenta para eu compreender o tamanho do amor de Deus por mim, por você, por todos nós. A ideia é a gente entender, estudando essa lição de Escola Sabatina, que nós precisamos do amor de Deus para nos salvar. E aí, quando nós precisamos do amor dele, nós aqui, então, precisamos fazer essa ligação de entender que os outros não pedem, melhor, eles não entregam o amor, eles só pedem coisas. Agora, quando eu vou para o Deus Criador de todas as coisas, ele primeiro dá para Adão e Eva, depois que ele dá tudo. O exemplo de Adão e Eva é perfeito, né? Que ele cria Adão, cria Eva, certo? Aí, quando ele cria os dois, ele dá para os dois o jardim, com um monte de árvores, com um monte de frutas, com um lugar gostoso para eles descansarem, um lugar bom para eles ficarem com os bichos, com os animais que Deus tinha criado. E o que é que Deus pediu para eles? Nada. E simplesmente assim, fiquem aí. Eu vou cuidar de vocês. Ele vinha todo dia, ele ensinava coisas para eles. Deus não pede nada. A única coisa que Deus fala é: sejam obedientes. Ou seja, só tem uma coisa que vocês não podem fazer: não comam daquela fruta ali. O resto é de vocês. Aproveitem. Ele não força a sua obediência. Ele não te maltrata por você não obedecer. Ele fica lá esperando até você se convencer que a obediência é o melhor para você. Não é que Deus quer que a gente obedeça a ele porque ele é um tirano. Não, ele quer que o homem obedeça porque o homem seja feliz. O homem também, dentro de Cristo, o homem obedecendo a Deus, ele é totalmente feliz. Então, Deus, quando ele pede para o homem ser obediente, é porque ele zela pela a felicidade do homem. É isso mesmo. Sabe que eu vou puxar um pouquinho mais, tá? A felicidade do homem ainda tá numa outra coisa, Carmen. Tá em estar na presença de Deus. Com certeza. A gente não consegue ser feliz completamente sem estar com Deus. Concorda comigo? Concordo, sim. Experiência própria. Por experiência própria, é isso aí. A gente consegue fingir que a gente é alguma coisa, a gente consegue se alegrar em alguns momentos, né? A gente consegue ir em uma festa, em um baile, alguma coisa assim, mas felicidade, ela só vem quando você conhece a Jesus.
Conhecer Jesus e andar na presença dele, ele preenche você de um jeito que nada no mundo preenche. Quando eu não era da igreja, que eu ia para as baladas, no momento até que estava bom, divertido. No dia seguinte, aquele vazio estava lá, porque aquele vazio era o lugar de Deus que não estava ali dentro. Então, a felicidade plena só na presença do Senhor. Uhum. E aí que eu vou puxar o que o Salmo 5, comparado com o Apocalipse 21, fala. O objetivo de Deus era sempre que nós aqui tivéssemos contato com ele. Lembra da ideia do tabernáculo, o templo que Deus colocou aqui? Não era para que ele fosse o centro como um objeto de paredes, então todo mundo viria adorar no objeto, não. Era para ele representar a Cristo, e Cristo seria aquele que atrairia todos a ele. Essa é a ideia do tabernáculo. Então, quando eu falo sobre, lá em Êxodo, capítulo 25, toda a explicação sobre o que seria o tabernáculo, é a mesma coisa que Deus usa o Salmo para dizer: venham e adorem, venham e estejam na presença do Senhor, porque a presença do Senhor é o que garante a nossa felicidade. E aí, quando eu chego em Apocalipse, no capítulo 21, tô só lendo a lição de escola sabatina ali, logo depois da pergunta, que é a pergunta número 4, aí cita Salmo 21, no verso 3, que fala assim, ó: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Que tabernáculo de Deus com os homens? A parede? São as paredes de um lugar? Não, tá falando do próprio Cristo. Cristo, o tabernáculo representava, já era Cristo, já apontava para Cristo. Exato. E quando fez o tabernáculo de Deus com os homens, é porque Cristo estava ali, Cristo ia estar aqui com a gente. Porque Deus ia se fazer carne e ia habitar no meio da gente. É isso, exatamente. Ele veio para a Terra, o povo não aceitou ele, mas ele já tinha planejado que quando nós estivermos vivendo a eternidade com ele, ele vai habitar no nosso meio, ele vai estar junto com a gente. Se tem uma coisa que eu mais quero, viu, Carmen, eu falo isso por aí, é ver Jesus. Sabe aquela história do céu é Jesus? Então, a coisa que eu mais quero é conhecer a Jesus. Obviamente, sou apaixonado, aspas aqui, tá, por um dos escritores bíblicos, que é Paulo. Eu quero muito conhecer quem foi Paulo, como ele fez, que ele me conte tudo isso, mas eu quero, antes disso tudo, ver Jesus. Eu também. É ele quem tem que ser o principal. E aí, a lição faz uma segunda comparação aqui, ainda no Salmo 7, Salmo 5, no verso 7, comparando com Apocalipse 14, no verso 7, de novo falando sobre os 144 mil, porque os 144 mil, eles adoram a Deus, e aí eles são chamados à adoração, a mesma coisa que acontece com aqueles que estão ali no Salmo, no capítulo 5, a adoração é o ponto principal da salvação dos cristãos, por isso nós somos chamados para adorar a Deus. É isso, né, Carmen? A nossa vida ela não é nada sem adoração ao Senhor, é isso? Com certeza. Deixa eu puxar aqui o último dia, então. Quando chegou na quinta-feira, a gente estudou sobre... o título é Ensinar aos transgressores os teus caminhos. E aqui eu cheguei no lugar que me complicou. Ficou difícil. Então, vamos lá. O que é que significa ensinar aos transgressores o seu caminho? Quer dizer que eu tenho que pegar todo transgressor, dar uns tapas nele e mostrar, se aqui tá o caminho, vai para lá? Será que é por aí? Na verdade, pastor, quando você fica na presença do Senhor, quando você conhece a Jesus e começa a andar com Ele, quando você tem uma coisa boa e tem as pessoas, você não quer mostrar para as pessoas aquilo que é bom? Tenho, claro. Então, quando você conhece a Cristo, quando você anda nos caminhos dele, você sente o prazer de estar com ele, o quanto ele preenche a sua coração, o seu desejo é falar para todo mundo, pô, vamos lá, vai, é bom, Cristo é legal, o caminho é a verdade, você está lá, você é preenchido por ele. Então, eu costumo dizer que a pessoa que ele conhece a Cristo, que ele se batiza e que ele não sai dali do tanque batismal, pregando o evangelho, ele não se batizou realmente. Porque todo cristão que nasce em Cristo, ele leva a mensagem. Que Davi falou, né? Davi promete, né? Ensinar a palavra do Senhor aos transgressores. Nesse verso ele fala realmente que vai fazer isso. Ou seja, um cristão, pelo seu testemunho, ele já mostra Cristo. Você andava por um caminho, você começa a andar por outro caminho, você era de um jeito, começa a ser do outro jeito, e as pessoas que estão ali em volta de você começam a ver sua diferença. Ou seja, você não precisa nem abrir a boca para mostrar Cristo.
É isso mesmo. A Carmen citou aqui 2 textos na fala dela que eu quero ler para você, tá bom? Tá escrito aqui, ó, Salmo 51, aí nos versos 12 e 13, fala assim, ó: torna-me a dar a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Aí depois no verso 13 ele fala: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. É exatamente esse sentimento do... sabe o que eu gosto de comparar, Carmen? Os adolescentes hoje chamam de crush. Crush é aquela paixonite. Sabe, você se apaixona por alguém, aí você sai querendo falar pra todo mundo: me apaixonei. Ai, que coisa linda. Ai, como ele ou ela é linda. Ai, isso é a paixão por Jesus. É isso que é a salvação. Por isso que ele fala aqui, ó: torna-me a dar a alegria da sua salvação. Se você tá feliz com uma bênção que você recebeu, Carmen, você quer sair falando pra todo mundo. É isso que você falou mesmo. Então, já que eu tenho uma bênção grande, eu tenho que usar essa bênção para ajudar as outras pessoas que ainda não conhecem ao Senhor sobre a bênção que é estar ao lado do Senhor. E aí que tá, vai, o livro Evangelismo de Ellen White fala assim: todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como um evangelista. Com certeza, pastor, com certeza. Porque, vou repetir o que você falou aí, tá? Não dá para sair do tanque batismal achando que você é cristão ou cristã sem sair pregando o evangelho. Porque se você está fazendo isso, você não entendeu nada. Porque conhecer a Jesus ou entender o evangelho, as boas novas de Cristo, é sair pregando. E aí deixa eu puxar aqui o texto. Eu já vou ler Ellen White, que tem um texto bem grande de Ellen White aqui na lição de quinta-feira, e é bem legal ler esse texto inteiro, mas é porque a lição ela faz um link com o livro de Salmo 51, com o livro de Apocalipse, no capítulo 14, nos versos 6 a 9. Logo depois que a gente fala dos 144 mil em Apocalipse 14, a profecia fala sobre 3 mensagens, não é isso? 3 mensagens angélicas. E quando o Apocalipse fala sobre as 3 mensagens angélicas, elas são, na verdade, chamados para que todos nós, os cristãos que entendem a verdade, saiam pregando o evangelho. Por aí, né, Carmen? É verdade. Então, quando apareceu o primeiro anjo voando pelo meio do céu, não era só pra gente ficar olhando o anjo voando, assim. E vamos combinar que a gente às vezes faz isso na igreja, né, Carmen? A gente tá sentado na igreja, a gente só fica vendo lá o irmão pregando. Nossa, a irmã pregando. Nossa, que bonito. É isso aí. Não é pra isso que a gente tem que ir na igreja. Não é pra isso que a gente viu. A gente tem que ir lá só pra se recarregar e sair pregar de novo, não é isso? É pra aprender e falar pras pessoas que você aprendeu. Isso. Quando você vai assistir um sermão, não é para você só aprender, é para você aprender e sair e praticar aquilo que você aprendeu. Tanto colocar na sua vida, como passar para outras pessoas. É isso, exato. E é por isso que as mensagens angélicas não são mensagens para a gente ficar olhando, porque se a gente estiver olhando, a gente está no outro lado, está no outro grupo. Nós não somos os salvos, não. Porque quem é de Cristo vai estar pregando a principal mensagem angélica para nossa época. E sabe qual que é a principal? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é vitória do seu juízo. E adorar aquele que fez o mar, a terra e as fontes das águas. De quem que eu tô falando? Eu tô falando de Jesus Cristo. O Criador de tudo, é Ele quem tem que ser adorado, certo? Não é isso, Carmen? Então, se eu tô só ouvindo o chamado, eu tô do lado errado. Eu tenho que mudar de lado. Eu tenho que ser um dos pregadores, uma das pregadoras do temei a Deus e dar-lhe glória, porque esse é o chamado de Cristo. Você quer ler aí, Carmen, o texto de Ellen White ou eu leio? Porque eu tenho que terminar com esse texto aqui. Esse aqui embaixo que fala assim: tão logo uma pessoa aceita a Cristo, em seu coração nasce um desejo de apresentar aos outros o precioso amigo que encontrou em Jesus Cristo. É isso? Esse mesmo. A verdade salvadora e santificadora não pode ficar escondida em seu coração. Se estivermos revestidos da justiça de Cristo e cheio da alegria que seu Espírito produz, será impossível nos contermos se já provamos e vimos que o Senhor é bom. Teremos alguma coisa a dizer, como Filipe
ao encontrarmos o Salvador, convidarmos outros para a sua presença. Ellen White comum a Cristo. Caminho a Cristo, página 50. Esse é lindo. Porque assim, se eu conhecia Jesus, eu não vou ficar parado. Felipe chama o seu irmão, André, e agora andam juntos atrás de Jesus. Viu só? Ele não fica sozinho. Ele vai atrás de encontrar alguém que também viria. Da mesma forma tem que ser a gente. Nós aprendemos já algumas outras ferramentas aqui, não foi, Carmen? Com certeza. Eu já coloquei mais umas coisas na minha maletinha de ferramenta aqui. Então, aprendi que para estudar sobre Jesus, sobre a profecia, eu preciso entender também os salmos e entender que eles são links, são caminhos, que um vai ligando ao outro e me ajudando a compreender as profecias. A gente precisa terminar, que nosso tempo já foi, senão a diretora da Escola Sabatina lá vai brigar comigo, né, Carmen? Então, eu tô brincando. Mas a gente precisa terminar com uma oração, agradecendo a Deus, porque semana que vem a gente volta a falar sobre as profecias que também estão no livro de Salmos, e você vai ter mais ferramentas aí. Eu vou pedir, Carmen, muito obrigado. Eu sei que o Eli não tá aqui também, mas Eli, quando você assistir aqui, muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado por dispor desse tempo e que Deus continue guiando a nossa mente para continuarmos falando sobre Jesus. Carmen, amém. Muito obrigada. Por favor. Senhor meu Deus, que está nos céus, louvado e engrandecido seja teu santo nome, porque o Senhor é bom o tempo todo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor colocou o desejo de te servir no nosso coração, o desejo de pregar o teu evangelho. Que a gente sempre seja aquela pessoa que o Senhor deseja. Transforme a nossa vida a cada dia e que amanhã possamos ser melhor do que fomos hoje. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Carmen. Deus abençoe você. Obrigado a você que está aí. Semana que vem se encontra na lição da Escola Sabatina. Vai ser Salmos, parte 2. Tchau, tchau. Deus abençoe. Amém.